Olá pessoal, nesta aula vamos entender como a República Oligárquica entrou em crise e como Getúlio Vargas chegou ao poder, dando início a uma nova fase da história do Brasil. Vamos perceber que essa mudança não aconteceu de um dia para o outro. Ela foi resultado de crises econômicas, conflitos políticos e do surgimento de novos grupos que queriam transformar o país. A crise da República Oligárquica. Durante a Primeira República, o Brasil era governado principalmente pelas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, na chamada política do café com leite. Porém, na década de 1920, esse modelo começou a ser questionado. Além dos problemas econômicos, surgiram vários grupos insatisfeitos, como militares jovens, conhecidos como tenentes, trabalhadores urbanos, parte da classe média e até setores das oligarquias. Nesse período, também ocorreu a Semana de Arte Moderna de 1922, que defendia uma cultura brasileira mais moderna e valorizava a identidade nacional. Ou seja, não eram apenas mudanças políticas, a sociedade brasileira também estava mudando culturalmente. O tenentismo. Um dos principais movimentos dessa época foi o tenentismo. Os tenentes eram jovens oficiais do exército que defendiam voto secreto, combate às fraudes eleitorais, maior participação política, fortalecimento do governo federal. Eles organizaram revoltas importantes como a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, a Revolução Paulista de 1924 e a famosa Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, que percorreu milhares de quilômetros pelo interior do Brasil, denunciando os problemas do país. Embora esses movimentos não tenham derrubado o governo, eles mostraram que a República Oligárquica estava cada vez mais enfraquecida. A Revolução de 1930 e o governo provisório em 1930 ocorreu outro fato decisivo. O presidente Washington Luiz rompeu a política do café com leite ao apoiar outro candidato paulista. Como resposta, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba criaram a Aliança Liberal, lançando Getúlio Vargas como candidato à presidência. Após a derrota nas eleições e o assassinato de João Pessoa, vice da chapa de Vargas, iniciou-se um movimento armado conhecido como Revolução de 1930. Washington Luiz foi deposto e Getúlio Vargas assumiu o governo. Começava o chamado governo provisório, que durou de 1930 a 1934. Nesse período, Vargas fechou o Congresso Nacional, nomeou interventores para governar os estados e iniciou reformas administrativas, fortalecendo bastante o governo federal. Também criou leis trabalhistas e procurou conquistar o apoio dos trabalhadores urbanos. A Revolução Constitucionalista de 1932 e a Constituição de 1934. Apesar das mudanças, São Paulo estava descontente porque queria uma nova Constituição. Por isso ocorreu a Revolução Constitucionalista de 1932. Embora o movimento tenha sido derrotado militarmente, Vargas aceitou convocar eleições para uma Assembleia Constituinte. Em 1934 foi promulgada uma nova Constituição. Entre as principais novidades estavam voto secreto, criação da justiça eleitoral, reconhecimento do voto feminino, direitos trabalhistas como jornada de 8 horas, férias remuneradas, regulamentação dos sindicatos, criação da justiça do trabalho. Essas mudanças representaram um avanço importante na legislação brasileira. Os movimentos políticos da década de 1930, ao mesmo tempo, surgiram dois grupos políticos bastante diferentes. O primeiro foi a Ação Integralista Brasileira, AIB, liderada por Plínio Salgado. Os integralistas eram nacionalistas, anticomunistas e defendiam um governo forte, inspirando-se no fascismo europeu. Do outro lado, surgiu a Aliança Nacional Libertadora, ANL, que reunia comunistas, socialistas e outros grupos de esquerda, tendo Luiz Carlos Prestes como presidente de honra. Em 1935, ocorreu a chamada Intentona Comunista, uma tentativa de revolta contra o governo Vargas. Após esse episódio, Vargas aumentou a repressão política, prendeu opositores e fortaleceu ainda mais seu poder. Conclusão. Podemos concluir que a década de 1930 foi um dos períodos mais importantes da história do Brasil. A crise da República Oligárquica levou ao fim da política do café com leite e abriu espaço para a ascensão de Getúlio Vargas. Durante seu governo ocorreram importantes mudanças políticas, sociais e trabalhistas, mas também houve aumento da centralização do poder e da repressão aos opositores. Esses acontecimentos prepararam o caminho para a próxima fase da Era Vargas, o Estado Novo, que estudaremos na próxima aula. Até mais!